Olha para quem está do seu lado aí, pergunta para ele, tem expectativa? Quem quer mais de Deus aí, fala amém. Levanta suas mãos para o alto, fala assim, Senhor Jesus. Fala com toda a sua força, fala, Senhor Jesus, nessa noite eu desejo ouvir a tua voz. Fala bem forte, Senhor Jesus, nessa noite fala comigo, em nome de Jesus. Quem crê nisso aí, aplauda esse Deus, dê um glória a Deus aí, aleluia. Uma honra, né, poder vir aqui trazer uma palavra, depois de toda essa apresentação aí, né, expectativa, não sei o quê. Eu quero falar que da mesma forma com que Deus tem expectativa com você, Deus também espera que você tenha expectativa. Fala comigo, expectativa. Fala comigo, expectativa. Eu não sei o quanto você imagina, ou o que você entende como expectativa. Mas uma pessoa sem expectativa é uma pessoa vazia. Uma pessoa que não tem pelo que esperar, é uma pessoa paralisada. Quem conhece alguém que não tem expectativa de nada? Levanta a sua mão aí. E todas as vezes que eu falo de expectativa, sabe o que eu me lembro? Eu lembro quando eu comecei a orar com a Verônica. O que é isso, gente? Vou falar de vocês, faz um comercial melhor aí, né? Eu lembro quando eu comecei a orar com a Verônica. Meu irmão, você não tem noção. Ela estudava à noite, eu já tinha me formado. Eu lembro que eu tinha muita vontade de ver ela todos os dias. Uma vontade intensa. E é verdade. E aí eu fiz um combinado com ela, de buscar ela todos os dias depois da aula. E aí eu ia, meu irmão. No primeiro dia foi maravilhoso. No segundo dia bom demais, mas o tempo vem e vai ficando mais difícil. Teve dias que chovia, eu ia lá. Eu comentei com uma pessoa um dia desses, eu cheguei a dormir andando. Quem já dormiu andando aí? Levanta a mão. Eu lembro de voltar, porque eu voltava, ia lá, buscava ela, era longe, eu andava a pé. E quando eu voltava, muitas vezes eu fechava os olhos assim, um dia eu bati a cara no poste. Meu Deus do céu, fala comigo, misericórdia. Mas por que eu fazia isso tudo? Porque eu tinha uma expectativa. Fala comigo, expectativa. E eu procurei no dicionário o significado de expectativa. Eu quero ler com você. Expectativa é a atitude de esperar algo que se deseja e que se considera provável que aconteça. É a atitude de esperar algo. Eu quero que algo aconteça. Eu tenho uma vontade de que algo aconteça. Eu quero saber quem aqui nessa noite tem a expectativa em algo. Levanta a sua mão aí, dá um glória a Deus. Aleluia. E muito do que você vai viver passa pelo quanto você tem de expectativa. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala, quanto você tem de expectativa? E ao contrário disso, existem pessoas que perderam a expectativa. Tem pessoas que perderam a vontade. Eu me lembro quando eu me converti. Quem já foi no revisão aí, levanta a mão. Quem aqui se lembra quando você se converteu? Levanta a mão, levanta a mão. Não sei você, mas eu falo assim, de verdade, eu me converti de verdade, meu irmão. Engraçado que eu tomei algumas decisões loucas, e eu comecei a ir em todos os cultos. A bispa falou, eu também já tinha 7 células, uma célula por semana, tinha 7 células.
eu tomei uma decisão, porque eu não conseguia ficar mais de um dia sem ouvir a voz de Deus, eu não conseguia ficar mais de um dia, mas as coisas começam a acabar, quando você, começamos a perder a expectativa, e você vai falar, misericórdia. Eu quero ler alguns versículos de forma bem rápida aqui, para você acompanhar comigo aí. Moisés, em Números capítulo 11, verso 15, ele fala, agora pois, que a palavra do Senhor seja cumprida contra mim, tira a minha vida, se eu não tiver achado favor nos teus olhos. Elias, em 1 Reis capítulo 19, verso 4, ele fala, então ele se foi, e deitando-se debaixo de uma zinha, desejou a morte, dizendo, já tive o bastante, agora Senhor, toma a minha vida, pois não sou melhor do que os meus antepassados. Jonas, em Jonas capítulo 4, verso 3 fala, agora Senhor, toma a minha vida, pois melhor me é morrer do que viver. Esses homens têm uma coisa em comum, todos eles são homens de Deus, todos eles são homens que conhecem a palavra, que conheceram a Deus, mas em algum momento da vida deles, eles perderam a expectativa. Eu quero que você fale comigo, expectativa. Fala com força, expectativa. Eu não sei quando você espera por algo. Por exemplo, eu estou com muita expectativa para o Revisão de Vidas. Muita expectativa. Eu estou com muita expectativa para ser ungido pastor em julho. Eu estou louco, eu não consigo nem. Misericórdia. A expectativa movimenta as pessoas. Eu quero ler com você uma história que me pegou demais, e está em Gênesis capítulo 24, no verso 1. Gênesis 24, verso 1. A Bíblia fala assim, era Abraão já idoso e avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Falou comigo, Deus já tinha abençoado. Abraão já era velho em idade, ele já tinha passado muitas coisas, e o verso 2 fala, pode pular. Disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, que governava tudo o que possuía, põe a mão por baixo da minha coxa, verso 3, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para o meu filho das filhas dos cananeus, entre os quais eu habito. Abraão, ele já tinha vivido muita coisa. Quem aqui considera que você já viveu muita coisa? Levanta a sua mão. Muitas coisas, muitas histórias. Mas Abraão tinha uma última expectativa. Ele tinha uma expectativa de cumprir a missão da forma com que Deus gostaria que ele cumprisse. É interessante que ele chama Eliezer, e ele faz Eliezer colocar a mão debaixo da coxa, e ele faz ali uma promessa. Os dois, então, eles fazem essa aliança. Eu quero te falar que todo homem, toda mulher que tem expectativa é um homem ou mulher de aliança. Quem pode dar uma glória a Deus? Porque se você não tem expectativa, você nunca faz uma aliança. Você é uma pessoa que sempre está quebrando alianças. Você é uma pessoa que começa o jejum, para o jejum. Começa a orar, para orar. Começa janeiro, lê a Bíblia, Gênesis 1, 2, 3, 4, para. Por quê? Porque você não tem expectativa. As suas alianças, elas são quebráveis. Não são alianças verdadeiras. Mas eu quero declarar que aqui nessa noite só tem pessoas aliançadas. Quem pode dar uma glória a Deus? Dá um aplauso a esse Deus aí. E a Bíblia fala que Abraão chama Eliezer, e ele faz esse pacto, ele coloca a mão debaixo da coxa, e todas as vezes que você vê
Esse tipo de pacto, esse tipo de promessa, está falando sobre uma promessa que tem a ver com a posteridade. Fala comigo, posteridade. Abraão, quando ele coloca as mãos de Eliezer debaixo da coxa, ele está falando: ei, a minha vida está acabando, mas eu ainda tenho expectativa, eu ainda tenho sonhos, eu ainda tenho planos, eu quero que Deus ainda faça coisas, e eu estou aqui para declarar sobre a sua vida: Deus ainda tem muito para fazer na sua vida. Quem pode dar uma glória a Deus aí? Eu não sei se você entende, mas Abraão, no fim da vida dele, ele chama Eliezer, ele fala: Eliezer, a minha vida está acabando, mas eu ainda tenho expectativa. Isso mexe demais comigo. Coloca a mão aqui, porque ele está dizendo: a minha história não pode acabar. E ele manda Eliezer, todo mundo já sabe a história. Inclusive o pastor Eliel, né? Roubou minha palavra lá, bispão. Misericórdia. Sabe que eu estou preparando essa palavra desde o dia, sei lá, dia 3 de janeiro. Mas Deus me deu uma revelação. Eu quero falar com você que Deus, Ele começa a cumprir algumas coisas quando pessoas começam a ter expectativa. E Abraão manda Eliezer, ele encontra com Rebeca, todo mundo já sabe a história. Eu quero ler com você aqui, ó, Gênesis no capítulo 24, verso 32. É muito forte isso aqui. A Bíblia fala assim, não, Gênesis 24, verso 32. Aí, então fez entrar o homem, descarregaram-lhe os camelos, e lhes deram forragem e pasto, e deu-lhe água para lavar os pés, também os homens que estavam com ele. Verso, pode pular. Diante dele puseram comida, porém ele disse: não comerei, enquanto não expuser o propósito a quem veio. Eu não sei se você sabe, mas é normal nessa cultura que quando chega alguém importante, eles param tudo, eles têm toda uma formalidade, eles fazem um jantar, eles servem um alimento, eles serviram um alimento para Eliezer, porque ele era um homem importante, ele trazia algo diferente, ele estava cheio de riquezas. Quando colocaram aquele tesouro, Eliezer falou: eu não posso comer agora. Não posso, porque eu vim aqui fazer algo, eu vim aqui cumprir uma missão, eu vim aqui cumprir a vontade de Deus. Eu não consigo comer, eu não consigo fazer nada, porque eu tenho uma expectativa de falar aquilo que o meu Senhor mandou eu falar. Eu não vim aqui à toa, eu não vim aqui para comer, eu não vim aqui para conversar, eu não vim aqui para ver as coisas acontecerem, eu vim aqui porque eu tenho uma expectativa. Eu não sei o que você está fazendo aqui, aplaude ao Senhor aí. Eu não sei o que você vem fazer aqui, mas eu quero te falar: Deus opera por meio da expectativa. Pode ver, quem mais recebe é aquele que já estava esperando. Eu estou esperando esse culto, não vejo a hora dele chegar. Hoje eu quero ouvir a voz de Deus, hoje eu quero orar um pouco mais, hoje eu vou me ajoelhar. Ele não espera, o bispo nem chama, já está aqui no altar. Ei, essa pessoa, ela está cheia de expectativa. Eliezer, ele chega ali, e as pessoas começam a trazer tesouros, comida. Ele fala: eu não posso comer, porque tem algo dentro de mim que é mais importante que isso. Eu tenho uma expectativa de fazer o que Deus me mandou fazer. E eu fico assim, abismado, porque lá no verso 54, ele conta toda a história, ele mostra, ele fala, e aí
Os familiares são convencidos. E aí eles comem. Olha o que a Bíblia fala. Depois comeram e beberam. Ele e os homens que estavam com ele passaram a noite. Olha isso aqui, gente. Fala comigo, de madrugada. Fala forte, de madrugada. Ele comeu. Ele bebeu. Ele conversou com os amigos. Teve bons momentos, mas de madrugada. Quando se levantaram, disse o servo: permite que eu volte ao meu Senhor. De madrugada. Aquele homem, ele sabia o que ele estava fazendo. Eu não sei se você entende, mas ele tinha uma missão de garantir a posteridade de Abraão. Eu quero te falar uma coisa, talvez você está aqui e você já perdeu todas as expectativas. Você não consegue mais sonhar. Você não consegue mais enxergar a sua família convertida. Talvez você olhe para a sua situação financeira, a sua situação emocional, e você dentro de si fala: eu não tenho mais expectativa. Eu quero te falar, pode ser que muitas pessoas ainda dependam de você. Muitas pessoas estão olhando para você, e o seu testemunho vai acender muitas outras pessoas. É por isso que eu quero te falar, não perca a expectativa naquilo que Deus está fazendo. E a Bíblia fala assim: de madrugada, quando se levantaram, disse o servo: permite que eu volte ao meu Senhor. Pode pular aí para o verso 55. Mas os irmãos e a mãe da moça disseram: fique ela ainda conosco alguns dias, pelo menos 10, e depois irá. Falaram assim: ei, deixa ela mais um pouquinho aqui, já vai acontecer. Isso aí, revisão de vidas, deixa para o próximo. Quem já ouviu isso aí? Seu batismo, deixa para o próximo. Seu casamento, casa depois. Colocar aliança em dia, faz depois. Orar, ora depois. Ler a Bíblia, eu leio amanhã. Mas olha o que Eliezer responde. Ele, porém, lhe disse: não me detenhais, pois o Senhor tem me levado a bom termo. Permite que eu volte ao meu Senhor. Eu não sei, mas hoje Deus, eu sinto isso claramente, Ele quer acender a sua expectativa. Eliezer, ele falou: não me segura, não me detenhais, não faz isso comigo. Se você me segurar mais um dia que eu não vou aguentar. Não fala para eu ler menos a Bíblia, não fala para eu orar menos, não fala para eu parar de orar pela minha família, não fala para eu parar de acreditar, não fala isso, não me detenhais. Levanta a sua mão para o céu, fala comigo assim: não me detenhais. Deus tem coisas para você. Mas quantas vezes você é detido, é parado? Eu quero ler com vocês lá em Filipenses, no capítulo 1, verso 19, que é um versículo que tem mexido profundamente comigo. Filipenses 1, 19. A Bíblia fala: porque eu estou certo de que isso mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente
expectativa. Fala comigo, ardente expectativa. Ele fala, e a esperança de que em nada serei envergonhado, antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Eu quero te falar, talvez você está aqui nessa noite, e você não consegue mais ser ousado, você não consegue mais orar como orava antes, você não consegue mais ter vontade de vir no culto, você não consegue mais sonhar com a sua casa, sonhar com a sua empresa, você não tem mais vontade de ajudar a sua esposa, ajudar o seu marido, você está paralisado, porque você perdeu a expectativa. Mas eu quero te falar, que Deus quer restaurar essa expectativa. Eu quero te falar, que aqui nesse culto de fé e milagres, é o lugar onde Deus restaura a expectativa. É o lugar onde Deus te dá de novo a ousadia. Eu quero te falar, se você orava em línguas e parou, Deus vai te dar esse dom, Deus vai restaurar. Se você orava, você vai voltar a orar. Se você sonhava, você vai voltar a sonhar. Se você gostaria e quer ver a sua família no altar, Deus vai fazer isso, porque Ele está trazendo hoje uma ardente expectativa. Todas as coisas que você deseja, não passa somente por desejar, é como você deseja, é o quanto você quer. Eu tenho uma expectativa que arde dentro de mim, eu não consigo ficar sem isso, eu não consigo ficar sem o meu Deus, eu não consigo vir na igreja sem sair daqui, eu não consigo sair daqui normal, eu desejo ardentemente pela vontade plena do meu Deus na minha vida. Eu tenho me perguntado esses dias, eu não sei se você tem percebido, mas Deus tem feito grandes coisas no nosso meio. Quem tem vivido grandes coisas aí, levanta a sua mão. Eu quero te falar, gera expectativa. Gera expectativa, porque Deus vai te surpreender nesses dias. A Bíblia está falando que Eliezer, ele foi enviado por Abraão. Uma posteridade continua, porque um homem ainda tinha expectativa. Porque Abraão falou, não acabou aqui. Eu quero te falar, a sua história não acabou em você. A história da sua família não acabou em você. A sua empresa não parou aqui. A sua vida emocional, ela vai continuar a cada dia melhor. A sua vida financeira, ela vai romper como você nunca imaginou. Quem crê nisso aí, fala amém. Olha para quem está do seu lado aí, cutuca ela, sacode ela aí. Sacode aí com força. Fala, cria expectativa. Fala, cria expectativa. Hoje, Deus quer restaurar essa expectativa. Levanta sua mão para o céu, bem alto. Fala comigo assim, Senhor Jesus, nessa noite. Fala com força, Senhor Jesus, nessa noite eu tenho expectativa. A Bíblia fala que a expectativa de Abraão não acabou com a morte dele, porque enquanto a expectativa de Abraão, o sonho de Abraão continuou vivo, as coisas continuaram a acontecer. Eu quero declarar que nenhuma das expectativas que Deus tem para você, elas não acabaram, elas vão continuar. Deus ainda está operando e Ele vai fazer. Quem crê, fala amém.